E olha só, a osteoporose, ela atinge cerca de 10 milhões de brasileiros por ano. E por isso é preciso ficar atento a alguns sinais. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a reumatologista, doutora Inês Lima, que está aqui com a gente e vai tirar algumas dúvidas a partir de agora. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Pajuçara em Dia. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu já começo perguntando para a senhora o que é a osteoporose, até para o nosso telespectador poder entender um pouco. A osteoporose é uma doença do osso, é um desequilíbrio do metabolismo do osso em que há uma retirada, as células que retiram o osso, elas retiram numa velocidade maior do que as que repõem, porque normalmente o osso ele é trocado, por assim dizer, e existe uma velocidade adequada para que isso aconteça. Na osteoporose, essa velocidade é alterada e a retirada é maior do que a capacidade de se fazer osso novo. E quais são os sintomas mais comuns da osteoporose? Na verdade, a osteoporose é uma doença silenciosa. É um mito acreditar que existe dor na osteoporose. O sintoma mais frequente é quando acontece tudo aquilo que a gente não quer por conta do tratamento, que é a fratura. Então, a dor, ela surge quando há fratura desse osso enfraquecido. E esse é um tipo de problema que é mais comum nos homens ou nas mulheres? Ela é bem mais frequente nas mulheres. Existe uma incidência muito grande de mulheres após a menopausa que são acometidos de osteoporose. Existem estatísticas mostrando que 1 em cada 5 mulheres após a menopausa pode vir a desenvolver osteoporose. Por que isso acontece? Por conta dos hormônios ovarianos. Os hormônios ovarianos, eles têm um papel protetor do osso. E com a menopausa, com a parada, a cessação da ação ovariana, do efeito ovariano de produzir esses hormônios, vai levar a esse desequilíbrio entre essas duas células de formação de osso novo. A osteoporose ela é considerada uma doença, digamos assim, um problema das pessoas idosas, ou os jovens eles também podem ter esse tipo de problema? Em geral, ela acomete mulheres após a menopausa e homens com mais de 50 anos. Quando nós conseguimos identificar a osteoporose em pacientes mais jovens, em geral ela é secundária a alguma outra doença sistêmica que, por conta da própria doença, pode levar a uma alteração do metabolismo do osso. Doutor, existe algum fator de risco para quem tem esse tipo de problema? Existe, a gente tem que ter muito cuidado, chama muita atenção para o sedentarismo, é um grande fator de risco, é um grande fator de risco evitável, né? O tabagismo, que também é um fator de risco, o uso exagerado do café e de alimentos que também têm cafeína, como a Coca-Cola, e a má qualidade da nossa alimentação. Alimentação rica em gordura, com alteração do metabolismo das gorduras no organismo, também altera a função do metabolismo ósseo. Como é que a gente poderia, então, diagnosticar esse tipo de problema, já que no início a senhora falou que é tipo uma doença silenciosa, que às vezes a gente só vai saber que está com esse problema depois. Como é que poderia ser diagnosticado? A conversa com o paciente é fundamental, a identificação dos fatores de risco, então se há tabagismo, se há etilismo, se há sedentarismo, se há alguma história familiar sugestiva de fratura por osteoporose. Então esses fatores eles nos levam a uma investigação a respeito do assunto. Então a utilização da densitometria óssea, que é um exame específico para se avaliar a quantidade de massa óssea. Então o resultado da densitometria associado à presença de fatores de risco e à idade do paciente vai nos indicar a necessidade ou não de alguma intervenção. A osteoporose ela é considerada hereditária? No caso, quem tem pessoas na família, o pai, a mãe ou a avó, a gente pode também ter esse cuidado porque pode ter ou não é por aí? Ela não tem uma característica de hereditariedade direta. Não é assim, quem tem um familiar com irá desenvolver também. Mas existe um componente genético importante que deve ser levado em consideração, sim. Se você tem uma história familiar de fratura, provavelmente por osteoporose, você tem um risco aumentado do que a população que não tiver. Mas isso não significa um fator determinante. Tem cura a osteoporose?
ela tem tratamento e tem controle, porque a osteoporose é uma doença que advém do envelhecimento. E para a gente falar em cura, a gente tem que curar o envelhecimento também. Ainda não se descobriu a fonte da eterna juventude. Mas existe tratamento para que esse processo de desequilíbrio seja realinhado e que esse metabolismo ósseo volte a funcionar mais próximo do normal, com o controle da perda e algumas vezes até recomposição da massa óssea num nível mais próximo do normal. Sim. Doutor, e para a gente encerrar, como é que funciona o tratamento hoje da osteoporose, pelo menos aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas nós temos uma rede pública e uma rede privada que tem médicos reumatologistas, especialistas e adequados para o diagnóstico e acompanhamento do paciente com osteoporose. Na rede pública e na rede privada, nós também dispomos do exame da densitometria óssea e o tratamento também é disposto tanto para o paciente público quanto para o paciente privado. Existem programas de governo que facilitam o acesso do paciente, mesmo paciente sem poder aquisitivo, ao tratamento para a osteoporose. Não é difícil. Ok, doutor. Então, fica a informação, a dica aí para você de casa que está acompanhando o Paz do Sarindia, sentiu, né, tem algum desses sintomas que a doutora falou lá no início, então já procura um especialista, não é isso mesmo? É isso, vai ser um grande prazer a gente diminuir o número de pacientes com doença e é uma doença evitável, se nós começarmos a identificar os fatores de risco precocemente. Ok, doutora, muito obrigado por suas explicações. Foi um prazer.